Você é daqueles que investe e fica puto porque a carteira rendeu menos do que o CDI ou rendeu menos do que você acha que ela deveria estar rendendo? Eu vou te explicar o porquê que você deveria, na verdade, estar focando muito mais na sua profissão e por que que isso vai te dar muito mais dinheiro do que ficar olhando para 100, 110% do CDI lá na sua carteira. Eu fiz reunião com um cliente esses dias e aí o cliente ele estava bem insatisfeito, na verdade. Por quê? Porque ele falou assim, Guilherme, a minha carteira rendeu 105% do CDI nesse último ano. E ele tem um perfil conservador. Eu acho que minha carteira deveria estar rendendo mais. 105% do CDI é muito pouco. E eu perguntei para ele por que é muito pouco. Ele falou, é pouco, porque quando eu converso com alguns amigos aqui no trabalho que também investem, eles mostraram para mim ali a carteira que eles têm na XP e eles mostraram que a carteira deles está rendendo muito mais. E aí eu falei, entendi. E conta para mim o seguinte, você perguntou para eles o que eles fazem, no que eles investem e tal? Ele falou, sim, perguntei e tal, até dei uma olhada lá no que eles investem. Eles têm algumas ações, eles têm fundos imobiliários, enfim, aquela cartilha, né, do investidor padrão aí brasileiro. Ações, pagadoras de dividendos, tal, aquela coisa toda. E aí, eu perguntei para ele, entendi. E quantas horas você acha que eles passaram olhando para essa carteira e mexendo nessa carteira, assim, durante o ano? Aí ele falou, Guilherme, isso aí eu não faço nem ideia. Falei, vamos dar um chute aqui? Você acha que pelo menos umas 2, 3 horas por semana é possível, né? Que eles tenham olhado para essa carteira aí para fazer algumas mexidas e tudo mais. Ele falou, é possível. É bem possível. Tá. Então, 2, 3 horas por semana, dá pra gente colocar aí umas 8 a 12 horas por, por mês. 8 a 12 horas por mês. Beleza. Isso dá no ano, né? Se a gente for olhar, 12 horas, 12 vezes 12 vai dar umas 120 horas, mais ou menos, arredondando aí, por ano. 120 horas por ano. Entendi. Aí a gente começou a olhar para a carteira dele, né? Falou, olha, você ganhou ali algo bem próximo, né, do CDI. Só que quantas horas você passou olhando para sua carteira? O Guilherme, eu não passei praticamente hora nenhuma, só durante as nossas reuniões aqui que você vem e me atualiza, né? Como é que estão as coisas. Falou exatamente. E esse é o grande ponto que tá de você ter uma carteira em que você gasta pouco tempo, tá? E eu não vou nem entrar no mérito de você ter ou não um consultor financeiro, um planejador financeiro te ajudando. Mas você gastar pouco tempo na gestão da sua carteira de investimentos. Você focar na sua profissão ao invés de focar na gestão da sua carteira de investimentos vai te dar a possibilidade de você aportar mais, que é o caso justamente que esse cliente fez. Ele colocou dentro da carteira de investimentos dele só naquele ano o valor de ano passado, né? O valor de 40 mil reais. Não sei se para você isso é muito, não sei se para você isso é pouco, mas para ele representava um valor significativo. E a gente parou e pensou, bom, será que você conseguiu colocar 40 mil reais para dentro da sua carteira porque você não precisou ficar se preocupando tanto com a rentabilidade, com os investimentos, do porquê que isso estava rendendo, porquê que não estava, se você ia tirar, se você ia comprar ou não? Será que você já ia colocar 40 mil reais de qualquer jeito? Esse é um ponto. O estresse de você ter que ficar olhando para sua carteira e pensando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu devo mesmo comprar uma ação? Será que eu devo vender? Será que esse fundo imobiliário é bom? Será que não é? Será que esse estresse de você ficar gerenciando uma carteira de investimentos te ajuda a guardar mais dinheiro ou não? Também é um outro ponto para você avaliar, né? Então, é mais uma questão aí para você que faz os seus investimentos pensar, será que eu estou gastando muito tempo com a minha carteira de investimentos para ganhar
10% do CDI, tô falando 10% ao ano não, 10% do CDI, 20% do CDI, quando na verdade eu deveria estar focando em como que eu vou ganhar mais dinheiro para colocar na minha carteira de investimentos e ser mais próspero, né? E ganhar muito mais dinheiro no futuro. Tá aí um ponto. E uma outra reflexão que você tem que fazer é a seguinte: quanto de rentabilidade eu preciso ter, de fato, na minha carteira de investimentos? Será que eu preciso ter a máxima rentabilidade possível? Ou será que, de repente, 105% no ano, de repente, pode ter sido uma boa rentabilidade? Quando a gente olha para essa rentabilidade de 100, 105% no ano passado, isso representou uma rentabilidade real, né, um juro real, que é o quanto você ganhou acima da inflação, de 10% real, ou seja, 10% acima da inflação aproximadamente. A meta que a gente coloca para a carteira, que eu coloquei para a carteira daquele cliente em específico, foi de IPCA mais 6, ou seja, um juro real de 6%. Então ele ganhou 4% ainda acima do que a carteira dele deveria ganhar, né, ao longo dos anos. Então, às vezes, a gente pega métricas e uma dessas métricas que eu acho que complica muito a carteira do investidor é o CDI, né, que ela é uma métrica completamente... como é que eu posso dizer? Ela é uma métrica que vai te enganar, né? Ela é uma métrica enganosa de você olhar, porque em 2020 a gente teve um CDI de 2%, uma Selic de 2%, enquanto em 2019 a gente teve um CDI de 6%. Então, e agora é 15%. Então, você tem uma métrica ali para os seus investimentos que ela é muito volátil. Ó, meu cachorro latindo. Ignora. Você tem uma métrica que ela é muito volátil para os seus investimentos. Então é complicado. É melhor que você tenha uma métrica mais a longo prazo, que é uma rentabilidade acima da inflação. Então esse é um ponto, o segundo ponto, que é tão importante quanto isso. Mais importante do que tudo isso é de fato o quanto você aporta. É o quanto você coloca de dinheiro para dentro da sua carteira de investimentos. Porque ainda que você seja um gênio das finanças, um gênio dos investimentos, se você coloca R$100 por mês nos seus investimentos, e com todo respeito, se você coloca R$100 é o que você pode fazer, tá? E você estuda investimentos como um gênio, você de fato tem o tato para isso, desculpa, mas você não vai conseguir ter uma grande quantia de dinheiro lá na frente, entendeu? Você vai conseguir juntar ali algum dinheiro, mas não vai ser uma quantia estratosférica a ponto de você esquentar sua cabeça e se estressar por conta dos seus investimentos. Agora, se você tem a capacidade de fazer grandes aportes, você vai enriquecer de qualquer jeito. Basta você pensar em algumas pessoas, talvez, que você conheça, que enriqueceram, seja através de investimentos, seja através de imóveis, seja como for. Todo mundo tem alguém, um conhecido, um amigo do primo, um tio, um vô, que juntou 10 imóveis e vive da renda de 10 imóveis alugados ou de terrenos e conseguiu ficar rico desse jeito. E por quê? Porque a renda de imóveis é uma coisa absurda? Não, porque tem 10 imóveis. Porque conseguiu comprar esses imóveis. E só tem um jeito de comprar imóvel. Sabe qual é? Tendo dinheiro. E só tem um jeito de ter dinheiro, é poupando e trabalhando. Então, olha por exemplo esse caso aqui. Imagina duas pessoas, a Maria e o José. A Maria, ela tem R$300.000 guardados e o João também tem R$300.000 guardados. Só que a Maria, ela fala o seguinte: eu não vou esquentar minha cabeça com investimentos e eu vou fazer um investimento mais simples em ETFs. Eu não quero ter preocupação com os meus investimentos. E a rentabilidade dela foi ao longo de 10 anos, de IPCA mais 6%, que dá aí algo em torno de 9% ao ano, tá? Vamos estimar isso. Do outro lado, o João,
que é uma pessoa que fica ali indo atrás de investimentos, pesquisa nos grupos e se informa, estuda, passa 10 horas por semana estudando, chega do trabalho, né, e vai ler relatórios, enfim. João conseguiu uma rentabilidade de 13% ao ano, ou seja, 4% a mais do que a Maria, que rendeu 9% ao ano aí ao longo desses 10 anos. Legal. A diferença entre essas duas pessoas é que a Maria conseguiu fazer um aporte anual ao longo desses 10 anos de R$40 mil por ano, mais ou menos R$3.300 por mês, enquanto o João não conseguiu guardar nada de dinheiro. Uma outra diferença entre essas duas pessoas é que Maria fica tranquila, vai só aportando dinheiro e nem olha muito para a rentabilidade dos investimentos, enquanto o João fica com esse estresse, né, da rentabilidade quando as ações caem, quando os investimentos caem, ele quer arrancar os cabelos fora, ele briga com a mulher, enfim, tem todo esse estresse aí por trás. No final, sabe quanto eles têm acumulado de capital? Eu te digo. A Maria acumula R$1.318.000, enquanto o João acumula R$1.018.000. É uma diferença de R$300 mil entre a Maria e o João, a favor da Maria. Ou seja, mesmo com uma rentabilidade bem superior à rentabilidade da Maria, o João ainda assim não consegue superar a Maria em valor total com esse esforço de rentabilidade, se ele não tiver um controle das suas finanças e não conseguir guardar o dinheiro que a Maria guarda. Então fica essa reflexão para vocês de que uma organização financeira bem feita não supera, aliás, um estresse nas finanças com rentabilidade não supera uma organização financeira bem feita, uma poupança e um aporte bem feito nos seus investimentos. Eu não subestimo rentabilidade no sentido de que invista em qualquer coisa, mas poupe. Não é isso, tá? Mas também não adianta você não poupar, você negligenciar essa parte da sua vida e ficar obcecado com rentabilidade, enquanto você fica gastando dinheiro, às vezes, com coisas que não importam. Tá? Que são as coisas que a gente fala aqui nesse canal, né? Muitas vezes. Tudo bem? Acho que é essa a mensagem que eu queria passar, tá bom? Deixa o like aqui nesse vídeo se esse papo fez sentido para você. Se inscreve também no canal. Eu vou deixar mais um vídeo aqui do lado para que você possa continuar acompanhando aqui as nossas discussões e as nossas reflexões. Se de repente também para você isso aqui está fazendo tanto sentido que você quer o nosso acompanhamento, seja para investimento, seja para uma organização financeira ainda melhor, pode se inscrever aqui no link que eu vou deixar, que a gente entra em contato com você. Combinado? Um grande abraço para você e até a próxima.